Mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo, Eriton e toda a equipe. Obrigada aí pela disponibilidade de tempo e o tempo aí para vocês apresentarem um pouquinho para a gente, né, da rede, a gente conhecer um pouquinho sobre os hotéis. Então, fique à vontade que a apresentação é de vocês. Obrigado a todos, obrigado ao pessoal da PSD. Eu vou começar a compartilhar aqui a apresentação com vocês. Vocês me informem se já estão vendo a minha apresentação. Sim. Sim. Nós vamos falar hoje um pouquinho, gente, e conhecer um pouquinho sobre a rede Bluetree. Igualmente, se tiver algum problema de vários sons, vocês me informem também. A Bluetree é uma rede nacional. Como ela está funcionando hoje em dia e como a gente teve mudanças na pandemia, como criação de produtos e alguns diferenciais também, mas a gente iniciou as operações no Brasil. A maioria das redes hoje que trabalham nesse formato, o formato de hotel que atende tanto a corporativo quanto a destinos que tem um foco em lazer. E a nossa principal missão hoje é ter hotéis em vários destinos para atender a todos e fornecer uma experiência diferenciada. Aqui. No quesito do hóspede ter essa experiência, a Bluetree ela tem alguns requisitos básicos. Hoje, os seus 22 hotéis no Brasil, quem faz uma reserva ou para quem opta por ficar hospedado no hotel da Bluetree, é ter a certeza que ele vai ter um mínimo de padronização e sensação de hospedagem nesses hotéis. Então, ficando no hotel acaba tendo a certeza que essa experiência vai ser única e ela vai ser próxima a de todos os hotéis que você ficar na Bluetree. Essa é a sensação que a gente quer passar, uma garantia para o cliente, que tanto para quem faz a reserva para esse cliente, quanto para quem fica hospedado, ter essa igualdade de atendimento, igualdade de estrutura em todos os nossos hotéis. Alguns requisitos básicos. Ter um hotel numa localização, uma das melhores localizações da região, a gente vai falar um pouquinho aqui também. O nosso serviço ele é completo, a Bluetree não tem hotéis de linha budget, que são hotéis mais self-service, que você mesmo tem que fazer os serviços. A gente trabalha hoje com uma linha de serviços mais completas. A Bluetree investe muito em tecnologia, e essa tecnologia é justamente para o título desse tópico, é para viver uma experiência. A gente não faz uma tecnologia apenas para dizer que a gente quer que o hóspede tenha fatores positivos com essa tecnologia. Todos os hotéis da Bluetree também trabalham com uma gastronomia bem apurada, então a gente trabalha com praticamente a parte de gastronomia completa, até porque a grande maioria dos hotéis da Bluetree, eles trabalham com grandes eventos, então ele precisa ter essa área gastronômica muito bem alinhada, então sempre inovando e procurando novidades de mercado e todas as amenidades que o hóspede pode ter durante a sua hospedagem, que for tendência também naquele momento. Mas isso tudo só é considerado pela Bluetree com o fator humano como essencial. Então, nós trabalhamos hoje cuidando muito dos nossos hóspedes. Isso aí é um diferencial também que a Bluetree tem, de não ser uma rede fria em relação ao tipo de tratamento que ela dá para o hóspede, para a pessoa que faz a reserva, para o colaborador, para o fornecedor e todo mundo que está envolvido no processo, na cadeia da hotelaria da Bluetree. A gente não se preocupa também apenas com uma ponta só. Todos os projetos que a gente trabalha, a gente se preocupa com várias pontas. Um pouquinho da Bluetree. A Bluetree nasceu sob as mãos da Tia Paó, que é uma empresária do ramo de hotelaria. A Bluetree nasceu em 1997, porém a Tieco vem com um histórico já de hotelaria fora até do Brasil, trouxe essa experiência. Então, assim, a Bluetree ajudou a moldar a hotelaria nacional de rede como ela é hoje. Ela tem uma contribuição hoje muito relevante, importante, para moldar essa hotelaria. A Tieco ela trouxe para o Brasil várias
tendências que já existiam fora daqui, mas sempre adaptado ao fator brasileiro, ao calor que o brasileiro tinha para receber bem as pessoas. A Bluetree se tornou uma referência muito grande, e um pré-requisito básico dela, e que vem muito isso da Tchequaok, é a elegância. Ela tem um estilo próprio, a gente procura sempre ter inovação, e ao longo dessa apresentação vocês vão perceber um pouco disso, e excelência nos serviços, produtos e pessoas. Foco para pessoas, isso aí é muito importante hoje para nós, no que gira todo o entorno. Então, às vezes a gente esquece, por exemplo, algumas redes hoteleiras pensam muito no cliente final e esquece o intermediário, que é a própria agente de viagens. A gente toma esse cuidado de lembrar de todos. Por isso a gente hoje está aqui fazendo essa apresentação. A gente também tem que pensar no colaborador. Se o colaborador não estiver bem, ele não passa isso bem. Então, é uma rede com bastante tradição, estudo que vem sempre inovando. Dentro da Bluetree, tendo em vista isso, a gente criou um programa que chama Alma Bluetree. Ele tem 3 pilares importantes. Esses pilares, ele é totalmente ligado ao fator humano, com pessoas, e isso para o atendimento aos nossos clientes, fornecedores e todo mundo que frequenta os nossos hotéis. Dentro desses pilares, a gente criou algumas regrinhas, tanto atitude, que vem com atitudes de bem receber, bem servir e bem cuidar, que elas giram um pouco da seguinte forma: a gente tem passo a passo de coisas importantes do bem receber que às vezes as pessoas esquecem. Então, estar sempre com um sorriso, olho nos olhos. O bem servir é sempre antecipar a necessidade desse hóspede. Então, se a gente percebe que tem um hóspede que toda semana está no hotel e ele tem já o costume de pedir alguma coisa, a gente antecipa isso a ele. São 7 regras, eu estou citando algumas aqui, mas só para a gente entender. E o bem cuidar, que é o realmente se preocupar com essas pessoas que hoje estão tendo interação com a gente. Então, se a gente percebe que um hóspede não está num dia legal, numa situação legal, às vezes ele está ali, a gente tem até hoje perto de hospital, que tem pessoas fazendo tratamento, então a gente tenta acolher esse hóspede e deixar também essa preocupação com ele. Então, isso é o bem cuidar. Essas 3 regras, elas tornam um clima, esses 3 pilares, eles tornam um clima de muito humano dentro dos nossos hotéis. Isso é muito importante hoje para as hospedagens e para os nossos clientes. E falando um pouquinho da Tchequaok, ela é conhecida hoje como a dama da hotelaria. Ela lidera grupos hoje que envolve mulheres empresárias, mulheres também engajadas, como o Grupo Mulheres do Brasil, que antigamente chamava-se LEAD, e ela é conselheira de algumas empresas. Ela começou no Brasil com o Caesar Park, então ela criou, mas veio dos Estados Unidos com a criação da Westin. Então, quem já ouviu falar daquela rede americana Westin, hotéis e resorts, a Tchequaok, ela foi uma das fundadoras da Westin. Então, depois de fundar a Westin, ela veio para o Brasil, começou com o Caesar. Depois do Caesar, ela vendeu essa marca e ela começou a construir a Bluetree. Então, a gente tem uma longa trajetória de hotelaria que não se limita apenas a uma hotelaria nacional também. A gente vem de uma trajetória que a Tchequaok, ela veio com esse know-how de fora, mas com toda a adaptação ao Brasil, ao calor humano do brasileiro. E como eu disse lá atrás, a Bluetree, ela segue um padrão nos seus hotéis. Todos esses hotéis têm padronização, porém a gente tem estruturas de prédios diferentes, que essas estruturas fazem com que os padrões atuais da Bluetree, eles acabam tendo algumas diferenças. Para isso, a gente tem nomenclaturas diferentes nesses hotéis. Então, dentro de todos os hotéis da Bluetree chamam-se Bluetree, mas a gente tem bandeiras como Towers, Premium, Parque ou Termas, que seria um produto de lazer nosso, entendeu? Então, assim, quando a gente lê lá Bluetree Premium, a gente sabe que tem uma diferença desse hotel para o Bluetree Towers, ou para o Bluetree Park, ou Termas, como a gente citou aqui. Então, essas diferenças a gente consegue identificar também quando a gente vai se hospedar no hotel, para entender um pouco da estrutura dele e dos serviços também que ele vem agregar. O Bluetree Towers, ele é um prédio que tem todos os serviços, mas ele é um prédio básico, é um prédio um pouco corporativo, um prédio com uma carinha um pouco de hotel bem localizado, mas de uma região que atende
com serviços extras limitados. O que eu falo dos serviços extras? Mensageiros na porta, concierge. Isso aí a gente vai sentir já no Premium, que é uma linha acima do Towers, e no Parque também, que ele também tem uma estrutura, vamos dizer assim, um pouco mais horizontal, que tem uma área de lazer muito superior aos dois produtos, ou termas, que é o caso do Lins, que a gente vai mostrar um pouquinho aqui, tá? Bom, e quando a gente fala no quesito tecnologia, é uma tecnologia voltada para experiência e satisfação. A gente, desde antes da pandemia, a Bluetooth trabalhava com tecnologia de ponta, então, assim, nada se mudou em relação à pandemia, e sim, esses serviços começaram a ser mais utilizados. A Bluetooth, ela quer gerar uma experiência 360 para o hóspede, que desde o canal de reserva e distribuição, isso que vai chegar na ponta para vocês aí via P2D, ele pode fazer a reserva, entrar em nosso site, fazer o seu web check-in por reconhecimento facial, uma vez que ele tem cadastro com a gente. Então, ele já vai antecipar todo esse processo e ele faz um cadastro pelo celular, ou pelo computador, ou pelo iPad dele. Ele faz com o número da reserva dele o web check-in, ele só precisa pegar a chave dele e assinar a ficha de hóspede dele quando ele chega no hotel. E também, depois que ele chega no hotel, ele tem um menu de serviços online. A gente eliminou com a Bluetooth, com esses processos da Bluetooth, a gente já havia eliminado muita utilização de papel. Dentro desses menus de serviços online, por exemplo, quando você entra na internet do hotel, você consegue ter acesso à sua conta, o cardápio de room service está todo atualizado ali naquele menu, então você tem todos os pratos com foto, é o mesmo formato que a gente teria no papel, mas de forma online. Fora isso, também a gente tem um concierge online ali, que você pode ter dicas da cidade, passeios, então as pessoas atualizam e alimentam esse sistema com várias informações que estão acontecendo na cidade. E também solicitações diversas. A gente tem solicitações de amenities, como eu preciso de uma escova de dente, eu preciso de um lustra-sapato. Qualquer solicitação que a gente precisar, manutenção no apartamento, é feito de maneira online. Nosso time, ele hoje recebe alertas desses pedidos e dessas solicitações, e a partir daí entra o fator humano. Então, para que existe toda essa tecnologia? Para agilidade. Às vezes a gente tem hotéis grandes e alguns hotéis que existem hoje, às vezes os telefones estão ocupados, os ramais estão ocupados, a pessoa tenta ligar para a recepção, a gente evita isso. Óbvio que não exclui o fator da pessoa que quer fazer esse fluxo, mas muita gente procura uma agilidade hoje no formato de já quero estar com o meu check-in pronto. Muita gente hoje, principalmente que está aí voando muito, a companhia aérea incentivou muito isso. A gente vai chegar a um formato muito próximo no futuro da companhia aérea, que pode ter até alguns totens em alguns pontos que a pessoa pode fazer o check-in, mas hoje com o celular é altamente dispensável isso. O único momento que ela passa na recepção é para pegar a chave, e talvez isso vai ser automatizado no futuro, que a chave pode ser no próprio celular ou pode ser no próprio totem que ela passa e pega. A ideia é que o check-in, o check-out desse hóspede seja feito, se ele optar, sem nenhum contato direto humano, uma fila, sem nenhum momento que ele precisa ter esse contato. Óbvio que isso, como eu disse, sempre vai estar disponível também para quem tiver esse espírito mais tradicional, tá? Bom, falando um pouquinho sobre cuidado, no momento de pandemia, acho que não só a Bluetooth, como todas as redes, a gente teve que se adaptar em um circuito de cuidados com todas as pessoas que estavam envolvidas no nosso mercado. Então, todo mundo que estava envolvido hoje com o trabalho e tinha contato direto com o hotel no momento de pandemia, a gente teve que criar um pouco de regras para que essas regras conseguissem nos dar mais segurança. Então, com isso, a gente reuniu, pensem que no momento de pandemia, isso foi em março de 2020, a gente não tinha um manual completo para a gente saber como lidar com o momento de pandemia. Então, nós reunimos, através de nossos departamentos, uma série de pesquisas com a consultoria de profissionais habilitados, como a gente tem hoje a consultoria de um infectologista. Então, a gente desenhou uma jornada de hospedagem mais segura para todos os nossos hóspedes, fornecedores e colaboradores e pessoas que frequentam o hotel. Porque todas as pessoas passariam aí a ter
deveres durante o seu período de hospedagem para uma questão de segurança e bem comum de todos. A preocupação da Bluetooth sempre foi em prevenção, por causa da pandemia e tudo mais. Então, com essas medidas de segurança de prevenção, a gente criou essa jornada. Acho que a gente ainda terá um longo futuro sendo utilizado, e algumas dessas medidas, que elas acabam sendo medidas de higiene mais rigorosa, que pode prevenir também não só a transmissão de um vírus, que é o Covid, mas também de demais vírus. Pode ser que elas fiquem por um bom tempo ainda, ou para sempre até, na jornada de hospedagem. Mas hoje as pessoas precisaram entender um pouquinho dessas regras. Então, para isso, a gente criou o selo, que é uma hospedagem mais segura, dentro da Bluetooth. A gente tem essa mãozinha aí com o coração, que é a proteção dos nossos colaboradores, dos nossos hóspedes, dos nossos fornecedores. A Bluetooth também, ela hoje passa também pelo selo do governo, que é um selo de turismo responsável, limpo e seguro, que é um pré-requisito de vários pontos. Ele veio para agregar, porque a gente já tinha todos esses pontos alinhados e até pontos a mais. Nós temos hoje uma infectologista, que é a doutora Glória Brunetti, ela é do Emílio Ribas, referência hoje em infectologia e Covid, então ela presta serviço hoje para a Bluetooth para qualquer momento, lembrando que o momento de pandemia ele vem com várias fases, então a gente sempre está adaptando, e a gente tem a auditoria do Veritas Bureau, que é o Safeguard. Então todos esses processos eles são auditados, hotel a hotel, para que a gente garanta para o nosso hóspede, para o nosso colaborador, a segurança de que isso vai acontecer em todas as nossas unidades. A gente tem um vídeo aqui que foi feito, está no nosso canal do YouTube, está em todas as nossas plataformas. Desde março a gente vem divulgando bem esse vídeo. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, e ele conta a história de tudo isso que eu falei, junto com essa jornada de segurança que a gente implementou em todos os nossos hotéis. Hoje eu vou apresentar para vocês os novos protocolos que estão sendo implementados para garantir uma hospedagem mais segura. Estamos fazendo uso da tecnologia para garantir uma maior segurança durante sua hospedagem, como o uso dos serviços online. Por exemplo, o web check-in pelo reconhecimento facial. Caso não seja possível realizar antes de sua chegada ao hotel, é possível ter acesso ao QR Code logo na entrada. O primeiro passo, entrando no hotel, consiste em 4 etapas. Desinfecção dos solados dos calçados, medição da temperatura, higienização das mãos e o uso obrigatório das máscaras. Serão entregues também chaves higienizadas antes e após o uso, assim como sachês com álcool em gel. Ao se direcionar o elevador, é necessário prestar atenção na redução do limite de capacidade para sua maior segurança. A utilização dos apartamentos entre uma hospedagem e outra terá um intervalo maior. Toda a papelaria e itens de decoração foram retirados dos apartamentos, sendo possível também acessar nossos serviços online. Os itens disponíveis no frigobar podem sofrer alterações de acordo com cada hotel. A Bluetooth Hotels criou a tag Limpeza Mais Segura para garantir que itens de maior contato e manuseio, como telefones, controle remoto e amenities, passem pelo processo de limpeza, higienização e lacre, garantindo que não haja contato depois de todo esse processo. Através do menu de serviço online, que pode ser acessado tanto pelo seu smartphone, tablet ou computador, é possível ter acesso a informações básicas como canais de TVs e telefones para contato, assim como fazer pedidos e solicitações para itens do apartamento ou room service. Para tornar sua experiência gastronômica ainda mais segura, adotamos novos procedimentos em nossas cozinhas e salões, como restaurantes, bares e cafés. Um distanciamento seguro, higienização das mãos, aferição da temperatura para a segurança de todos e entrega de itens individuais como máscara, luvas e guardanapo. Aqui dentro manteremos o distanciamento entre as mesas
Agora, o café da manhã é servido em porções individuais e pode ser entregue no apartamento, retirados em pontos específicos ou servidos na mesa. As áreas de eventos estão adaptadas para recebê-los, com pontos de higienização, distanciamento nas salas e ambientes arejados. Em nossas áreas de uso coletivo, como saunas, piscinas e academias, os nossos equipamentos serão higienizados antes e depois de cada uso e estarão disponíveis também para sua segurança, papéis toalhas e álcool em gel. Nossos equipamentos estarão com sinalizações para te auxiliar no distanciamento recomendado. Bom, acho que deu para ouvir aí, para entender um pouquinho desse ciclo de hospedagem mais segura. É óbvio que do tempo em que foi criado esse vídeo já tem algumas adaptações já de flexibilidade, então flexibilização, e algumas também não, porque a gente também segue legislações locais e isso aí acaba influenciando no processo. Mas, basicamente, esse é o entendimento de tudo que a gente falou aqui. E o que a Bluetry fez de muito legal nesse momento de pandemia também? A gente resolveu compartilhar com o mercado isso. Então, o que a Bluetry fez? Quando a gente criou esse manual de passo a passo para o hóspede, que está nesse QR Code aí, quem quiser acessar, ele é livre para download, a gente compartilhou isso até mesmo com a concorrência. Quando a gente fez isso, a gente acabou sendo citado na revista Exame com 50 inovações da pandemia, porque a gente não se preocupou se a concorrência não teria. A gente pensou no bem comum, a gente pensou que se o entorno e todo mundo tivesse com esses processos em dia, a gente conseguiria prevenir mais quanto à pandemia. E isso foi muito legal para nós, a gente saiu entre as 50 empresas que mais inovaram durante a pandemia, isso lá atrás, e acabamos nos tornando referência hoje com os nossos protocolos. E aí a gente criou algumas soluções também voltadas para o período de pandemia, tendo em vista uma demanda que a gente tinha. Eu vou citar aqui algumas de como a gente trabalhou essas soluções, elas ainda existem nos hotéis, elas ainda vão existir por algum tempo, mas é só citando que, além de todos os produtos que a gente tem, produtos de núpcias, pet, a gente criou soluções novas. Uma delas é o MySpace, que é um espaço que a gente, com tudo fechado e muita gente precisando de um espaço, muita gente estava confinado dentro do apartamento, às vezes com filho e tudo mais, a gente começou a utilizar os nossos espaços, a gente disponibilizou o nosso espaço para alocação de apartamento, não só para as pessoas dormirem, as pessoas precisavam fazer uma aula de inglês, precisavam fazer uma apresentação online, como eu estou fazendo, e às vezes ela tinha barulho de obra, alguma coisa assim. Então, o MySpace, ele é a utilização do nosso apartamento para fins diversos. A pessoa podia utilizar para fazer uma aula de ginástica online. Então, várias situações que foram acontecendo na pandemia, e esse produto ele foi criado para esse processo, trabalho e tudo mais. Esse produto ele segue todas as regras de segurança. O apartamento ele não é pronto para o uso como apartamento, então ele não tem um enxoval e tudo mais, mas a gente conseguia adaptar ele até com algumas opções de equipamentos de eventos, como flip chart, como projetor, como servir algumas coisas de alimentação. Então, o que a gente tinha no cardápio, a gente poderia servir ali. Era uma maneira prática da pessoa que precisava fazer uma reunião, um trabalho, uma entrevista online, dava para trabalhar. Depois disso aí, a gente agora está lançando um produto que chama MyOffice, que aí a gente já trabalha as nossas salas de eventos para uma locação também por períodos menores, e a pessoa pode utilizar. Com as medidas de flexibilização, aos poucos, eles vão poder usar também espaços coletivos. Então, tem empresas hoje que já fazem reunião com um número menor de colaboradores, a gente já consegue fazer dentro desses espaços individuais, mas com um número pequeno de pessoas, e em breve a gente vai conseguir fazer em espaços grandes estações como um coworking. Então, a gente vai conseguir trabalhar isso aí dentro das unidades. É ainda um trabalho que está indo bem devagar, de acordo com a flexibilização, mas ele já vai existir. Lembrando que muita gente devolveu o escritório, muita gente hoje não tem ponto fixo para trabalho, ela vai poder fazer a alocação disso aí dentro da Bluetry.
E complementando tudo isso, a gente tem o Blue Home, que é um sistema de moradia também que a gente criou dentro dos nossos hotéis, que a gente tirou a maioria dos serviços extras que não demandavam pagamento, a pessoa não era necessidade da pessoa, então esse Blue Home ele pode fazer uma locação sem café da manhã, sem limpeza diária, o que reduz muito o preço do apartamento para a pessoa. Pensando que muita gente também devolveu o apartamento para ir morar com os pais ou em outra cidade, essa volta ela pode ser uma volta sem burocracia, porque o Blue Home ele é pré-pago, você paga e mora no mês. Então, eu não tenho que ter um fiador, um contrato de 1 ano. A ideia aqui não é que a pessoa more 1 ano, mas ela more provisório, até o apartamento dela ficar pronto, até ela conseguir achar um apartamento, e até mesmo gente que tem apartamento em reforma, um idoso que precisa de cuidado. A gente tem 1000 maneiras hoje de utilizar o Blue Home. Ele é o carro-chefe de vendas nesse período de pandemia, e a gente tem trabalhado muito com esse produto em nossos hotéis. Bom, nossos hotéis hoje, falar em dimensões Brasil, a gente tem hotéis com localizações estratégicas em algumas regiões importantes do Brasil, principalmente as capitais, tanto de lazer para negócio. A gente quer estar muito próximo a restaurante, a metrô, a tudo que essas regiões podem oferecer. Então, aqui um pouco de como a gente está hoje espalhado pelo Brasil. A gente tem no Norte, Centro e Nordeste, Manaus, Teresina, São Luís, Brasília e Fortaleza, que é um hotel que veio para o nosso portfólio já no período de pandemia, ele é muito legal esse hotel. Sudeste, a gente tem uma concentração de hotel da cidade de São Paulo, Alphaville, Barueri, Valinhos, Santo André, Lins e Bauru. E Sul, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, Florianópolis, Londrinas e Caxias. Em São Paulo, a gente está localizado em regiões estratégicas, como Anália Franco, Tatuapé, Faria Lima, Morumbi, Paulista e Verbo Divino. Tanto para negócio, quanto para algum evento ou lazer, isso quando voltar, a gente está com essa localização nas regiões de São Paulo. E aqui um pouquinho, um resumo dos nossos produtos. Quando vocês darem uma olhada nessas fotos, vocês vão entender um pouco da característica dos nossos prédios. A maioria dos nossos prédios, eles são prédios grandes, eles têm bastante serviços, os apartamentos são bem amplos, e a gente trabalha nesses pontos de localização em que o entorno tem muita coisa para se fazer. Aqui é Alphaville, né, nosso prédio de Alphaville, em Barueri. Aqui o Blue Tree Premium Paulista. Aqui a gente tem Caxias do Sul. Aqui é um produto de São Luís, que ele mescla muito um produto de lazer, por isso que ele tem essa área, tem uma área verde muito grande, quanto também atende ao corporativo da região. Blue Tree Premium Florianópolis. Você viu, os quartos são bem amplos, bem completos. Aqui, o Blue Tree Londrina, é um prédio bem icônico na cidade, com um visual bem legal. Blue Tree Premium Faria Lima, se vocês olharem, assim, esse é um apartamento que atende hoje bem atualizado, e atende tanto a pessoa que vem a trabalho para a região da Faria Lima, mas também que vem para um show, que vem do interior ou que vem de alguma outra capital. Blue Tree Premium Morumbi, ao lado do Shopping Morumbi, é um prédio bem imponente, bem grande. Esse aqui é o Blue Tree Premium já de Brasília. Nossos prédios também têm essa característica, toques de modernidade aqui em alguns hotéis, e se vocês observarem, o estilo da cama, ele é super atual mesmo. Lógico que agora, no momento de pandemia, a gente retirou alguns itens aqui que faziam parte da decoração, mas em breve a gente volta com tudo isso. Blue Tree Towers Valinhos, a gente tem uma região de Valinhos ali que pega um pouco do entorno de Campinas, que vai desde o Hopi Hari ao Premium Outlet, então a gente tem essa região de entorno que é bem importante para Valinhos, além de ser um polo de negócios também. Blue Tree Garden Bauru. Em Bauru a gente tem 2 hotéis. Então essa Garden não é uma bandeira, era um nome que o hotel já tinha. Então ele é o equivalente a um Towers, mas para diferenciar a gente colocou o Garden porque é um ao lado do outro. Então são prédios muito próximos. O Blue Tree Towers Curitiba Batel. O Blue Tree Towers Millennium Porto Alegre, que fica numa localização excelente. Como eu falei, o recém Blue Tree Towers Fortaleza, está no beira-mar da Praia de Meireles, de Fortaleza. Todos os apartamentos têm excelente vista para o mar. Esse é o Blue Tree Towers Bauru, que está ao lado do Blue Tree Garden, são prédios bem próximos um do outro. O Blue Tree Premium Manaus também, que está numa das melhores localizações de Manaus hoje.
o Blue Tree Premium Verbo Divino, na Chácara, aqui em São Paulo. O Blue Tree, em Curitiba também a gente tem o caso de 2 hotéis, então a gente tem também o Blue Tree Towers Curitiba São Michel, que fica numa região mais central de Curitiba. O Blue Tree Towers Anália Franco, que fica na região do Tatuapé, do Anália Franco. Se vocês observarem ali, tem toda a sinalização. A gente fez muita sinalização para que as pessoas entendessem muito, mesmo não lendo o manual, como elas conseguiriam se hospedar de uma maneira tranquila e segura nos nossos hotéis. Esse é o Blue Tree Towers Santo André, na região metropolitana de São Paulo. E esse aqui é o Blue Tree Termas de Lins. Uma completa área de lazer, é um hotel bem completo, que hoje vem... Lembrando que alguns dos nossos hotéis, hoje, eles têm limite de capacidade por segurança, como é o caso de Lins, por exemplo. A gente tem um limite hoje de quantas pessoas podem estar se hospedando. Alguns hotéis do Sul também têm esse limite. A gente segue as regras das legislações do governo local, da prefeitura, ou de algum órgão que limita essas regras. E aqui é o Blue Tree Tower Joinville, também no Sul. E a Blue Tree hoje está presente, a Blue Tree está hoje em várias redes sociais. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais aí, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, Pinterest, então vocês acessam o Blue Tree Hotels, @Blue Tree Hotels, e conhecem um pouquinho do nosso dia a dia, de tudo que acontece nos nossos hotéis, principalmente o Instagram. Hoje ele mostra nos stories o dia a dia de todos os nossos hotéis, tudo que vem acontecendo, experiências de pessoas, e é a maneira melhor para a gente visualizar isso. E é isso, gente, da minha parte. Não sei se alguém tem dúvidas aí, eu vou deixar aí com a Thalita, se ela quer falar alguma coisa. Obrigado a todos aí pelo tempo, eu fico à disposição, tá bom?